Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, sou professor de Geografia e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Bom, na aula de hoje temos como tema Sociodiversidade Mineira, uma aula super especial porque é uma aula sobre o nosso PET comemorativo dos 300 anos de Minas Gerais. Tá? Então vem comigo e vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura que nós, mineiros, somos bem conhecidos no Brasil e no mundo afora. Bom, qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é conhecer os diferentes aspectos culturais do estado de Minas Gerais, entender o regionalismo mineiro e suas características. Mas, para começar a falar dessas características, desse regionalismo, eu quero trazer aqui uma fala do Guimarães Rosa, onde ele diz que Minas são várias. E por que ele fala que Minas são várias? Porque Minas Gerais tem vários aspectos, né, tanto naturais como econômicos, políticos e sociais, que construíram essa nossa diversidade, principalmente essa nossa sociodiversidade. O primeiro aspecto que nós podemos trazer é a nossa localização. Minas Gerais está localizada na região sudeste do Brasil. Tá? E o fato de estar localizado na região sudeste faz com que nós tenhamos participado e muito do processo histórico do país. Tá? De acordo com o Censo Demográfico de 2010, Minas Gerais era o segundo colocado em quantidade populacional do Brasil. Perdemos apenas para o estado de São Paulo. Tá? E como já disse, Minas Gerais participa da história do Brasil desde o século XVI com a busca de ouro e pedras preciosas pelos bandeirantes. Ou seja, a partir do momento que os bandeirantes buscaram um novo recurso econômico para o Brasil e chegaram em Minas Gerais, isso trouxe uma nova dinâmica para o nosso estado. E essa nova dinâmica iniciou-se então a construção dessa nossa sociedade. Mas não podemos falar somente de história, né? Como eu disse, a localização geográfica é muito importante. Então, a partir desse mapa aqui de Minas, vamos compreender como que inicia-se, né? Não como inicia-se, mas como ocorrem as trocas culturais dentro do estado. É importante lembrar que Minas Gerais faz divisa com o estado da Bahia, tá? Está próximo aqui do Distrito Federal, de Brasília, de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O fato de estar próximo desses estados, que são estados que também possuem suas culturas, faz com que Minas Gerais tenha uma troca, uma inter-relação cultural muito interessante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você que mora em Belo Horizonte ou mora em qualquer outra região do estado, se você começar a visitar as cidades que são próximas aos estados mineiros, esses outros estados, os estados vizinhos de Minas, você vai perceber que existe uma diferença na forma de falar, na forma de alimentação, ou seja, já existe ali uma construção social diferente, tá? Isso muito se dá pelo quê? Pelas trocas comerciais entre esses estados ou as trocas culturais entre os estados. Um outro aspecto também que podemos considerar que dessas minas são várias, de acordo com Guimarães Rosa, é a nossa condição natural. Minas Gerais apresenta uma construção natural de vegetação e de clima muito interessante. Por exemplo, no norte de Minas, temos aqui a formação da Caatinga. Uai, professor, formação da Caatinga, sim, mas Caatinga não é só do Nordeste brasileiro? Não, a formação vegetal da Caatinga também é encontrada no norte de Minas. E isso é importante, porque esse tipo de vegetação traz um clima diferente e também faz com que as pessoas, o morador mineiro, se adapte a esse tipo de clima e a esse tipo de vegetação. Temos também na parte central para o oeste, o Cerrado. Então temos aqui uma influência da vegetação do Cerrado muito importante, tá? E da parte central para leste temos a Mata Atlântica, tudo bem? Então toda essa construção natural somada com essas trocas, com os outros estados e também com esse processo de ocupação devido às questões econômicas ao longo da história, é a base para a nossa sociedade mineira, tudo bem? Bom, então no início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da colônia. Minas Gerais era um centro econômico importante, o Império, o Reino de Portugal cresceu os olhos, ficou com um olho bem atento ao nosso território. No século XIX, ocorreu a introdução da cafeicultura. É importante lembrarmos que o processo de ocupação e exploração das riquezas minerais e pedras preciosas ela diminuiu e no século XIX ocorreu o quê? Ocorreu a produção da cafeicultura aqui, o que fez com que o Estado continuasse um grande foco econômico do país. Em 1930 ocorreu
o desenvolvimento da indústria siderúrgica, aproveitando esses recursos naturais, lembrando que no passado explorávamos pedras preciosas e ouro, agora a partir de 1930 o foco é a exploração do minério de ferro. É sempre bom lembrar, existe uma região em Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte, chamada Quadrilátero Ferrífero, que é uma das regiões que mais exportam, né, e são mais exploradas em relação ao minério de ferro, que em termos econômicos é um destaque dentro do Brasil. E a partir de 1970, temos aqui o fortalecimento de novos setores industriais que ampliaram a influência do Estado de maneira dentro do território nacional. Minas Gerais também, né, mostra o seu desenvolvimento econômico de acordo com o nosso impacto pelo nosso processo de ocupação no Estado. Como eu já disse, o Estado ele tem um processo de ocupação diferenciado, né, e esse processo de ocupação diferenciado ajudou na construção da nossa sociedade mineira. O aumento populacional acelerado pelo processo migratório, né, somado aos indígenas e aos escravizados, resultaram em uma diversidade sociocultural no Estado de Minas. É sempre bom lembrar que desde o processo da colonização, a presença de indígenas e escravizados no território mineiro fez com que houvesse essa influência. Depois do processo de colonização, já no Brasil República, no Brasil mais moderno, a partir do século XX, os imigrantes continuaram vindo para Minas Gerais. Tá? E toda essa chegada, além de aumentar a população, fez com que ocorresse ali as trocas culturais e solidificaram ainda mais a nossa base. Bom, tudo isso fez com que ocorresse o quê? A criação de uma sociodiversidade mineira, né? A sociodiversidade está relacionada com as múltiplas formas de manifestações culturais e em Minas Gerais essas manifestações ocorrem de diferentes maneiras. Pode acontecer da maneira religiosa, através do folclore, artesanato ou na culinária. Isso é muito interessante, porque a gente não consegue perceber, ou até percebemos, mas são nesses detalhes, né, nesses detalhes culturais, na nossa alimentação, na nossa religião, que demonstra como é a nossa sociodiversidade. Vamos começar falando então das manifestações religiosas, né? São manifestações que representam o sentimento e a fé de um povo. Algumas festas possuem origem afro-brasileira, como o Congado e a Folia de Reis. Isso é bem interessante. A maioria das festas, né, das manifestações religiosas que ocorrem no estado de Minas, ocorreu um sincretismo religioso. O que é isso? Houve uma fusão ou trocas de características entre as religiões africanas com as católicas. E isso enriqueceu ainda mais as nossas manifestações. Trago aqui primeiro o Congado. O Congado ela é uma festa que faz uma homenagem aos reis do Congo, tá ok? Ela, como disse, é uma festa que tem as características católicas também como manifestação. Também temos a Folia de Reis, uma festa muito conhecida, tanto que ela foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Minas Gerais. Tá? Ela é caracterizada ali, ela acontece no período entre o dia 24 de dezembro até o mês de janeiro. E é legal essa Folia de Reis porque ela mostra um pouco uma característica bem mineira, que é de abrir as portas, ser afetuoso, entra, vamos se alimentar, vamos dividir, uma característica muito nossa. Tá? Também temos uma manifestação chamada Pastorinhas, né, que essa manifestação está relacionada com crianças, né, com meninas que visitam os presépios da cidade, né, antes do Natal. É legal que as pastorinhas têm uma função interessante nesse processo de manifestação, que elas têm um trabalho de ajudar os jovens, as crianças. Então elas também buscam recolher donativos para ajudar aquelas crianças em estado econômico desfavorável. Temos a Festa do Divino, também conhecida como Festa do Divino Espírito Santo. Em alguns lugares de Minas também é chamado de Festa do Imperador ou do Folião, onde uma pessoa fica ela responsável todo ano, é sorteada uma pessoa para fazer essa Festa do Divino. Tudo bem, é uma festa que veio com os portugueses, mas também sofreu influência de outras religiões durante seu processo de criação aqui, de ocorrência no nosso estado. E também temos a festa junina, que é uma festa muito tradicional, acontece no meio do ano, ali no período do nosso inverno, uma festa também ela lembra as características do catolicismo e tem como principal foco, né, a queima de fogos de artifício, que segundo a história é para acordar o São João.
Bom, mas não só de festa vive o mineiro, tá, gente? Também temos uma culinária que é reconhecida internacionalmente. Ela é marcada pelas quitandas e pratos feitos do fogão a lenha, uma característica muito mineira, o fogão a lenha, tá? Temos como costume na culinária mineira receber as visitas ao redor da mesa da cozinha. Quem nunca ouviu falar que o melhor lugar da casa é a cozinha? Isso é coisa, de acordo com os estudos, é característica do mineiro, tudo bem? E nós não podemos esquecer a carne de porco e o frango caipira como marcas gastronômicas da culinária mineira. Bom, para deixar com água na boca, trouxe aqui um pão de queijo, que é símbolo da nossa terra. Também não podemos esquecer do doce mineiro, no caso aqui uma goiabada, e eu já vou avisando, goiabada com aquele queijinho, não tem para ninguém. Não podemos esquecer da nossa comida de boteco, que é uma comida tradicional principalmente das áreas urbanas do estado de Minas Gerais. Mas também não ficamos só nisso não, nós temos outros pratos interessantes. Eu não vou ficar falando todos aqui não, senão vai dar fome e aí a nossa aula vai perder o foco. Mas olha lá, nós temos pratos característicos como o feijão tropeiro, o angu de milho verde ou de fubá com frango, a paçoca de carne seca, farofas, couve, o lombo, o pernil assado, leitão à pururuca, o torresmo, o tutu, entre outros. Muita comida boa, comida top da nossa culinária. Tá? E um aspecto interessante, um dado interessante, que em 2019 a cidade de Belo Horizonte foi eleita como uma cidade criativa da Unesco pela gastronomia. Ou seja, mais um símbolo para mostrar como que a nossa culinária ela é rica, conhecida e importante dentro do território nacional. Bom, falamos de manifestação religiosa, falamos de comida, né? Vamos falar um pouco de artesanato. O artesanato é outra marca da diversidade cultural do estado. Tá? O artesanato em cerâmica desenvolvido especialmente nos vales de Jequitinhonha e de São Francisco. Existe o trabalho em pedra-sabão predominante nas cidades históricas e o artesanato em madeira. Né? Existem outros tipos de artesanato também. Por exemplo, existe o artesanato utilizando as flores do cerrado, utilizando outros aspectos naturais do estado de Minas Gerais. Todos eles são super ricos, super cheios de detalhes e representam muito bem a nossa cultura. Eu trouxe como exemplo aqui, no caso da cerâmica, um artesanato do Vale do Jequitinhonha, né, as noivas do Jequitinhonha, e um artesanato de madeira, né, muito conhecido pelas imagens religiosas e também pelas carrancas, né, principalmente as carrancas construídas ali no Vale do São Francisco. Bom, já que falamos de artesanato, nós não podemos esquecer da nossa feira, né, de arte e artesanato do estado de Minas Gerais. Tá? Ela também é conhecida como Feira Hippie. Tá? A nossa Feira Hippie, localizada em Belo Horizonte, é considerada a maior exposição de artesanato de toda a América Latina. Encontra-se um variado artesanato de pratos típicos da culinária mineira. Ou seja, temos aqui no nosso estado a maior feira da América Latina. O que eu estou falando? Eu estou falando de uma feira que, se você pegar todos os países, do México até a Argentina, a maior feira de artesanato é a nossa. Né? Ela fica localizada na Avenida Afonso Pena, tá? Fica aqui na Avenida Afonso Pena. Do lado direito da imagem nós temos aqui a prefeitura e do lado esquerdo o nosso parque municipal, também conhecido Parque Municipal da capital. Não podemos deixar de falar também da medicina popular, que é uma característica da cultura mineira. Tá? Os raizeiros, as benzendeiras são muito procurados para fazer chás, simpatias, banhos e benzenções. Como exemplo, temos os chás de boldo, losna e carqueja, chás super conhecidos aí do nosso dia a dia. Também temos a medicina da copaíba, barbatimão, sucupira, arbusto como o aça-peixe, entre outras da medicina popular. Tenho na imagem aqui um exemplo dessa vegetação, né, dessa medicina popular. É importante lembrar, gente, que a medicina popular mineira ela passa por vários estudos,
tudo bem? E esses estudos são bem interessantes porque eles mostram que existe sim alguns elementos medicinais nesses processos tradicionais da nossa medicina, o que é super importante. Mostra o tanto que é rico esse conhecimento mineiro. Bom, a diversidade e riqueza da cultura mineira também pode ser encontrada na literatura, no folclore, na música, nas artes cênicas e visuais. Outra marca cultural de Minas são os mercados municipais, utilizados para a venda de artesanato, comidas típicas, temperos, entre outras atividades. Tá? Eu gosto de destacar sempre alguns mercados, sempre vale a pena conhecer. Vai para uma cidade, conhece seu mercado, que ali você vai ter vai entender como que funciona aquela comunidade. Então, o Mercado Central de Belo Horizonte, o Mercado Municipal de Diamantina, o Mercado Municipal de Montes Claros e o de Uberaba são alguns exemplos de mercados municipais tradicionais do estado mineiro. Uma foto, tem a imagem aqui do Mercado Central, localizado aqui na cidade de Belo Horizonte. Tá? E algumas curiosidades sobre o nosso estado. Tá? Minas Gerais não possui um hino oficial. Existem diversas canções que fazem homenagem ao nosso estado. Porém, a canção Ó Minas Gerais, composta pelo músico mineiro José Duduca de Moraes, devido à sua popularidade, virou um símbolo para o estado. Em uma das estrofes da canção pode-se perceber toda a sociodiversidade de Minas. Tá? Então, que estrofe seria essa? Eu não vou cantar para vocês, então vou só citar essa estrofe aqui. Lavradores de pele tostada, boiadeiros vestidos de couro, operários da indústria pesada, garimpeiros de pedra e de ouro, e poetas de doce memória e valentes heróis mortais. Todos eles figuram na história do Brasil e de Minas Gerais. Essa estrofe ela demonstra bem todo o processo histórico que faz com que a nossa sociodiversidade como ela foi construída e como ela existe e ela é rica até hoje. Uma outra curiosidade é a nossa bandeira. Ela com seu triângulo vermelho escrito Libertas quais será também, apresenta o lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. A bandeira foi proposta por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e Alvarenga Peixoto, ambos inconfidentes. A bandeira de Minas ela é um símbolo de luta, um símbolo de busca pela liberdade, que é uma característica muito forte da nossa população, o que enriquece ainda mais nossa sociodiversidade. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que foi falado na aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos que o estado de Minas Gerais participa da história do Brasil desde o século XVI, ou seja, desde a época que iniciaram-se o processo de exploração de pedras preciosas e riquezas minerais como o ouro e o diamante. Ao longo do tempo, o desenvolvimento econômico favoreceu na formação da cultura mineira, é importante recordarmos isso. A cultura mineira está diretamente relacionada com a forma que a ocupação aconteceu dentro do estado. Então nós temos que lembrar que iniciou-se a ocupação, já tínhamos indígenas morando no estado, vieram os escravizados e houve uma grande migração de portugueses para o nosso território e que ao longo do tempo toda essa mistura, todo esse conjunto construiu a nossa sociodiversidade. A cultura mineira apresenta aspectos indígenas, africanos e europeus, que a sociodiversidade mineira é marcada por diferentes manifestações culturais. Essas manifestações podem ser religiosas, manifestação culinária, artesanato, música e o folclore. Não podemos esquecer também da literatura, da música, entre outros. Os mercados municipais são os locais de encontro dos mineiros para aproveitar as riquezas produzidas no nosso estado. Então é uma característica do mineiro ir para o mercado municipal. Às vezes ele está precisando de um utensílio, ele está precisando de um tempero diferenciado, ele vai procurar nesse mercado municipal, pois é nele que estão ali os elementos da nossa cultura. Tá? Tenho aqui como referência o livro Em Nome da Região a Serviço do Capital, o artigo Em Nome da Região a Serviço do Capital, o regionalismo político do Norte Mineiro. Deixo aqui como sugestão que você leia o conteúdo do PET 300 anos, faça os exercícios, entre em contato com a gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa sociodiversidade e eu deixo aqui aquele abraço e nos encontramos até a próxima aula.